Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, responsabilidade afetiva. Alguém sabe o que significa isso? Alguém não sabe? Eu não vou fazer você levantar a mão, mas se você não sabe, não tem problema. A gente vai explanar um pouco aqui hoje sobre esse assunto, exatamente porque ele interfere muito na vida de todo mundo, né? E principalmente vocês que estão aí, Jesus amado, que estão aí recebendo uma mensagem do WhatsApp. Vocês estão nessa fase da vida, que é uma fase maravilhosa também. Aproveitem essa fase que vocês estão vivendo, essa fase da solteirice, porque ela vai passar um dia, então aproveite com Jesus. Eu queria, sem mais delongas, aí, chamar os nossos convidados hoje. A gente fez questão de trazer duas pessoas incríveis aqui, e eu vou estar aqui também para fazer uma intermediação com vocês. Depois a gente vai abrir para dúvidas, mas a gente vai trocar uma ideia com pessoas que entendem do assunto, que é o Luquinhas. Pode vir aqui, Lucas, por favor, meu irmão. É um psicólogo da comunidade, maravilhoso, nosso amigo. Você pode sentar aqui no seu lugarzinho. Ihi! Salva de palmas. Obrigado, irmão. Já vou deixar o microfone com você aqui, ó. E a outra pessoa, não sei se vocês conhecem muito bem, pastora da nossa comunidade, Giovana de Castro, por favor, que também é uma estudante de psicologia, além de ser pastora, está fazendo psicologia, teologia, e de vez em quando ainda consegue sair para jantar com o marido dela, né? Sabadão à noite, ó o que eu fiz, né? Vocês vão ver o de banco. Tiago vai deixar o de banco na igreja, certeza. Mas vamos lá, gente. Gi, seu microfone aqui. Fiquem à vontade. Em primeiro lugar, o Luquinhas vai dar uma explanada nesse assunto para nós. Mano, o tempo é todo seu, fica à vontade. E aí, Gi, se você quiser interferir, falar qualquer coisa, vamos nessa. Boa. Estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Boa, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Chico, pelo convite também. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas o pessoal aqui na comunidade me chama de Luquinhas, desde que eu entrei em 2018, então fiquem à vontade para me chamar assim. Se falar Lucas, é capaz que eu não olhe, Luquinhas é mais fácil. Sou psicólogo de formação, atendo adolescentes e adultos. E, bom, falar de responsabilidade afetiva sempre exige muita responsabilidade, né? É um tema que está bem em alta nos últimos anos, né? É um conceito que vem sendo muito falado, então, não só em conversas clínicas entre psicólogos, mas entre pessoas na vida, né? Você com um amigo seu, com uma amiga sua, já pode ter falado sobre isso, porque, de fato, é um tema que está hypado, digamos assim. Mas não é nada novo, né? Jesus já nos ensinava muito sobre responsabilidade afetiva, falava sobre. E antes da gente falar propriamente sobre o tema, vale entender por que isso está tão em alta nos últimos anos, né? A gente poderia citar alguns fatores, mas talvez o principal seja o fato de que, nos últimos anos, e principalmente na nossa geração, digamos assim, a maneira como nós nos relacionamos e vemos o outro mudou muito, né? A pandemia, um evento super recente, super impactante, já nos trouxe novas perspectivas de relações. Então, como que eu passo a me relacionar com alguém de dentro do meu quarto e a pessoa lá e a gente não podendo se encontrar? Como que eu faço novas amizades sem encontrar pessoalmente com alguém? Então, a gente pode citar esse ponto. A gente pode falar, por exemplo, sobre o avanço da tecnologia, as redes sociais. Querendo ou não, as redes sociais propõem para a gente um modo de relacionamento diferente, né? Você está a um clique de seguir alguém, você está a uma curtida de chamar a atenção daquela pessoa que você deseja. Você também está a um clique de desfazer uma relação, de desfazer uma amizade. Então, acaba sendo mais fácil. E, com isso, as pessoas também passaram a dar mais atenção para o sofrimento delas. As pessoas começaram a perceber que nesse modelo de relacionamento mais líquido, nesse modelo de relacionamento mais fácil, existe um sofrimento também que é imposto. E percebendo esse sofrimento, a gente também começa a falar mais, então, sobre responsabilidade afetiva. É difícil resumir o que seria responsabilidade afetiva, mas tentando, até falando de um modo um pouco mais técnico, responsabilidade afetiva seria essa consciência do impacto que as nossas falas e as nossas ações têm sobre o outro. Então, é nós estarmos cientes de que tudo que eu faço, toda ação da minha parte, gera uma emoção na outra pessoa. Seja um amigo, seja um familiar, seja quem me acompanha.
na vida, isso vai gerar uma emoção naquela pessoa. E essa emoção que é gerada também traz uma consequência, seja uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Então, responsabilidade afetiva, em resumo, é isso. É você ter consciência de que o que você faz e fala tem impacto na vida do outro. Partindo disso, talvez surja já uma primeira dúvida, né? Isso serve para todos os tipos de relação ou aqui a gente está falando só forte, de... Você tá tão forte que o bagulho tá indo para trás. Hoje tá... A escápula, Anselmo, a escápula dele tá empurrando a parada aqui, ó. Meu personal tá lá atrás. O personal dele tá ali. E aí pode surgir uma dúvida, né? Putz, Lucas, então responsabilidade afetiva se trata só sobre relações amorosas ou aqui a gente está falando de todo tipo de relação? Isso ainda não é um consenso na psicologia. Você vai ver psicólogos que falam que responsabilidade afetiva se trata apenas sobre relações amorosas. Você vai ver outros psicólogos falando que se trata sobre todo tipo de relação que se tem na vida, seja uma relação familiar, seja uma relação entre amigos. Eu gosto muito de imaginar a responsabilidade afetiva sendo um fator essencial para qualquer tipo de relação. É importante eu saber que a minha ação tem um impacto na vida do meu amigo, é importante eu saber que o que eu falo gera uma emoção no meu pai, gera uma emoção na minha mãe, que isso traz consequências. Então, além da questão amorosa, nós vamos ter muitos outros relacionamentos ao longo da vida e responsabilidade afetiva também se faz importante. Mas é fato que, quando se fala do tema, talvez já venha atrelado essa questão de responsabilidade afetiva dentro do namoro, do noivado, do casamento. E está tudo bem, até porque é onde tem mais estudos e mais textos sobre também. Tranquilo até aqui, gente? Mais B.O. Tranquilo até aqui? Está fazendo sentido? Legal. Pensando nisso, a gente pode também se perguntar, então, o que seria uma irresponsabilidade afetiva, né? Quando que eu não sou responsável nesse sentido? A gente também poderia citar alguns exemplos, talvez os mais clássicos, né? E aí talvez alguns se identifiquem aqui. Isso não acontece não, viu? Não acontece. Não, aqui não. Mas tem um amigo de um amigo... Tem uma outra igreja? Com certeza tem um primo, né? Com certeza alguém vai lembrar de um primo, de uma prima, normal. Mas, por exemplo, quando nós fazemos uma promessa a outra pessoa que nós sabemos que nós não vamos cumprir. Então, putz, uma pessoa chega para outra e promete que daqui 6 meses elas vão morar juntas. Está prometendo, daqui 6 meses a gente vai ter o nosso apartamento. Só que a pessoa sabe que isso não vai acontecer. A pessoa sabe que, por razões financeiras ou por razões pessoais, isso não vai ser possível. Ela entrega uma promessa a outra pessoa, e a outra pessoa que vai ter que conviver com os sentimentos dela, vai ter que conviver com a ansiedade, com a expectativa. E aquela pessoa que prometeu, que sabe que não vai cumprir aquilo, segue a vida. Isso é um exemplo muito clássico de irresponsabilidade afetiva. Porque o sentimento do outro está na mesa, você colocou uma promessa, e essa expectativa não vai conseguir ser saciada. Então, aquela pessoa vai ter que lidar com uma quebra de expectativa no futuro, porque uma pessoa foi irresponsável nesse sentido. Um outro exemplo clássico também é invalidar o sentimento do outro. Então, uma pessoa chega e fala, putz, não gosto muito da maneira como você fala, Tico, acho que às vezes você é meio rude comigo. O Tico não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu achei que você ia falar engraçadinho, eu já ia começar a ficar triste. Eu tô fazendo muita piada. E a outra pessoa simplesmente ignora isso. Então, tipo, não, Problema seu, né? Problema seu, cara. É o meu jeito, tipo, segue a vida. Também é um exemplo. O sentimento do outro está sendo colocado. E aqui, óbvio, né, gente? Todo mundo tem seu jeito. As pessoas podem falar de maneira mais objetiva, mais direta. Isso tá tudo bem. Inclusive, meu personal comigo, gente, não vou entregar quem é, mas ele é super direto comigo. Às vezes eu falo que ele é grosso comigo também. Faz parte, né? Relações. Mas é isso também. É invalidar o sentimento do outro. E acho que um último exemplo também... Esse é bem clássico, né? É o famoso ghost, então aquele sumiço. Tá bem ilustrado o fantasminha. E se vocês não tinham entendido a referência até agora, é o famoso ghost. Não foi combinado, gente, não foi combinado. Mas, pô, tá trocando uma ideia com a pessoa no Instagram e a pessoa some. Depois é o famoso oi sumido, né? Não responde mais aquele tudo bem que respondia toda manhã, não responde mais o history que respondia toda semana, não interage mais.
E aí você precisa conviver com os seus sentimentos. Porque você fica pensando, obrigado, irmão. Caraca, o que eu fiz de errado? Será que eu sou tão ruim assim? Talvez não seja para mim mesmo esse negócio de namoro, né? A outra pessoa já sumiu. Mas percebe que a outra pessoa tomou uma atitude, sumiu, não deu motivos, não deu esclarecimentos, e você que precisa conviver com seus sentimentos. Então, essa outra pessoa também, de alguma forma, foi irresponsável nesse sentido. E, mais uma vez, isso exige uma conversa difícil? Talvez, né? Talvez para você se afastar de alguém e falar, putz, talvez a nossa relação não esteja mais num momento tão legal. Não é uma conversa fácil de se ter, não é uma conversa agradável, é uma conversa que demanda muita maturidade, mas é importante. E aí, talvez, enquanto eu falo, alguém pode estar pensando, caraca, então o sentimento do outro sempre tem que vir sobre o meu, né? Tipo, tudo que o Tico deseja, eu vou ter que cumprir, então. Tudo que ele sente vai ser prioridade. Responsabilidade afetiva não se trata sobre isso, né? A gente está falando que, sim, o sentimento do outro é importante, que, sim, nós vamos dar atenção a esse sentimento, mas os nossos sentimentos também importam. Aquilo que eu penso sobre uma relação, aquilo que eu sinto sobre uma relação, aquilo que eu almejo para uma relação também importa, e muito. Uma vez que apenas os sentimentos do outro são prioridades na minha vida, eu passo a me apagar também. E aí eu não consigo ser protagonista da minha história de uma certa forma. Então, é importante destacar isso. A responsabilidade afetiva se trata sobre ter relações mais transparentes e mais respeitosas, não sobre você se adaptar ao que o outro quer. Óbvio que em relações, e aí Chico e Gi podem falar até melhor, casamento principalmente, uma das partes precisa ceder em algum momento para que o relacionamento continue fluindo. No outro momento, a outra parte vai ceder para que o relacionamento continue fluindo. Isso faz parte das dinâmicas das relações da vida. Mas os nossos sentimentos também importam e muito. E aí, para finalizar essa primeira fala, depois Gi e Tico me complementam também, eu sempre falo que para ter mais responsabilidade afetiva, um primeiro passo fundamental é você ser sincero consigo mesmo. Isso dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Você parar, pensar sobre uma relação que você tem e falar o que me faz mal nessa relação. Quais são os meus sonhos para essa relação? O que eu penso para o futuro dessa relação? E aí, mais uma vez, seja uma relação de uma amizade, seja uma relação amorosa, seja a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu tio. Mas nessa relação, o que tem me feito mal? O que eu penso sobre isso nesse momento? Então, é entender o seu momento de vida, entender a sua disponibilidade. De verdade, gente, com rede social a gente acha que a gente tem tempo para ter 350 amigos. Isso não é verdade na vida. A gente não consegue. Nosso cérebro não suporta isso. Não suporta. As redes sociais trazem essa ideia de que a gente consegue ser muito próximo e muito íntimo de todo mundo. E isso não é possível, praticamente falando. Porque você se esgota. Você não tem tempo para você, você não tem tempo de qualidade de fato com as pessoas. É tudo muito supérfluo. Então, seja sincero consigo, entenda seu momento, entenda sua disponibilidade, seus sentimentos sobre as relações que você tem atualmente. E depois disso, seja sincero com o outro. E aí talvez é o grande ponto, né? Ter conversas difíceis. Aqui, mais uma vez, ser sincero com o outro não significa você ferir a pessoa, né? Dá para a gente ter conversas difíceis de maneira madura. É óbvio que talvez os dois ou uma das partes saiam mais chateadas dessas conversas, mas são necessárias, são fundamentais. Ao longo da vida a gente não vai ter uma nem duas, mas muitas conversas difíceis, ou deveríamos ter, pelo menos, porque elas são importantes para o progresso de qualquer relação. Então, seja sincero consigo mesmo e seja sincero com o outro. E um último aspecto que está dentro dos dois é ter empatia. E aqui não empatia, aquela palavra que também ficou tão em alta, né? Empatia, seja empático, não sei o quê, não sei o quê. Empatia, de fato, entendendo que o outro também está sentindo com essa conversa, com esse afastamento. O outro também está tendo as expectativas dele, os pensamentos dele, os anseios. Sabendo de tudo isso, eu consigo me posicionar, abrir espaço para um diálogo e conseguir levar aquela relação de uma maneira muito mais madura. E, mais uma vez, gente, talvez isso signifique que a gente vai se afastar um pouco de algumas pessoas para que a gente consiga se aproximar de outras, talvez.
Se no seu momento de vida você entende que isso é saudável, faz parte. Faz parte da vida. A gente tem encontros e desencontros, né? Em alguns momentos inesperados, a gente vai conhecer pessoas que nós vamos levar para o resto da vida. Eu falo isso dando a Por Amor como exemplo. Por acaso, eu conheci pessoas aqui que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida. E outras pessoas que talvez 5 anos atrás eu achei que eu fosse levar para a vida, hoje já não fazem mais parte da minha rotina como faziam, e está tudo bem. Faz parte do ciclo, mas a todo momento, tendo responsabilidade afetiva como um conceito, mas como uma prática nas nossas relações. Isso é muito, muito importante, né? Na psicologia, a gente fala muito sobre isso. A partir do momento que nós não somos claros com alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesmo, eu levanto espaço, eu abro espaço para que ideias sejam criadas. E quem está criando essas ideias precisa conviver com elas, por falta de clareza. Então, priorize isso e as relações melhoram. É duro, mas melhora. Muito bom, muito Resumido. bom. Muito bom, irmão. Obrigado, Gi. Você quer complementar? Eu acho que... Boa noite, gente. Primeiramente, tá em casa, né? Mas esse assunto, ele me toca muito, assim, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida também como cristãos, né? A responsabilidade emocional em todas as relações, ou sendo afetiva, mais direcionada para os relacionamentos afetivos, tem tudo a ver com o quanto a gente se importa com o outro. E o quanto a gente entende que a gente é, sim, responsável pelo outro. Em que sentido, né? Porque tem aquela frase, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro vai entender. E, de fato, existe essa linha tênue, né? A gente não tem o controle do que uma pessoa pode interpretar. Todo mundo corre o risco de ser mal interpretado, né? Mas a gente tem que ter a responsabilidade e a consciência do que aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo, pode gerar na outra pessoa. Principalmente quando é algo que envolve sentimentos, emoções, né, que projetam no outro uma idealização de um futuro, de uma possível relação, de uma expectativa que você sabe, como o Luquinhas disse, que não vai ser cumprida. Então, de fato, a gente não tem controle de tudo que o outro pode pensar, do que a gente fala, do que a gente faz. A gente aqui convive com isso o tempo todo, né, Tico? A gente sobe aqui no palco, eu sei a mensagem que eu quero passar, mas será que as pessoas vão entender o que eu quero falar com isso? Será que elas vão entender na prática o que essa mensagem significa e acarreta na vida delas? Como será que elas vão levar esse evangelho compartilhado aqui no domingo para a segunda-feira delas? Porque a gente tem um propósito no nosso coração, sempre que a gente traz algo. Mas cada pessoa, do seu ponto de vista, da sua construção social, ela vai interpretar da maneira dela, né? Tem uma frase que diz que a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. Então, passa pelo nosso filtro de realidade. Mas a responsabilidade, eu acho que ela toca muito nessa consciência de, não, eu não vou falar qualquer coisa quando eu subir aqui, porque eu sei que se eu falar isso, alguém pode entender isso. Eu sei que se eu falar isso, eu até acredito nisso, mas essa pessoa, ela vai interpretar dessa forma. Então, acho que no que tange as relações, assim, é muito uma questão de alinhar expectativas. E eu acho que essa questão da responsabilidade afetiva, ela entra talvez até antes do que a gente considera uma relação, né? Antes do compromisso, que é justamente a expectativa de um compromisso que existe na cabeça de uma pessoa e da outra não, né? É aquela música antiga. Estou namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Né? Ou seja, criou ali uma idealização de um relacionamento, mas aí que está o grande X da questão, né? Porque, principalmente, e agora não estou levantando bandeira para mim, né, mulher, porque ambos, homem e mulher, têm potencial de defraudar o outro, né? Porque quem veio do meio mais cristão, de outras igrejas, talvez já tenha ouvido isso em outro termo, chama defraudação emocional. Alguém conhecia esse termo? No outro? Que é a mesma coisa, só que no contexto um pouco mais religioso da parada, né? Tipo, que é defraudar o outro, é gerar expectativas que você não vai suprir. Então, a gente corre o risco, tanto como homem como mulher, gerar isso no outro. Mas é mais comum, infelizmente, a gente sabe
que as mulheres sejam defraudadas, né? Que os homens criem essas expectativas. E não é porque eles são maldosos ou sempre mal intencionados, mas é porque, culturalmente, os homens já são menos ensinados a lidar com os sentimentos deles, a falar dos sentimentos deles. Então, eles têm muita dificuldade nisso que o Luquinhas falou, de eles não conseguem ser sinceros com eles mesmos, às vezes, porque eles não foram incentivados a fazer isso emocionalmente. Eu não estou atacando vocês, tá bom? Eu estou me compadecendo também. Mas aí é muito comum que a gente ouça, e aqui, mais uma vez, de ambos os lados, mas é mais comum que a mulher ouça. Ah, quem criou a expectativa foi você. Eu não falei, nunca falei isso para você. Está louca, coisa da sua cabeça. Nunca falei nada. Mas será mesmo que uma pessoa cria expectativa assim, ó, do nada? Né? Sonhei, tudo bem. Acontece às vezes, né? Decidi, por exemplo, eu disse que ia casar com o Thiago, ele que teve que lidar com isso depois, ele que lute. Mas a gente sabe que são muito raros os casos em que, tipo assim, do nada, eu acho que essa pessoa gosta de mim, eu criei uma fique na minha cabeça e estou namorando com ela, e ela não deu nenhum motivo para isso. Assim, né, você tem que estar enganando muito a si mesmo. A gente sabe que acontece, mas é mais raro, né? Geralmente, se a pessoa criou uma expectativa, é porque, no mínimo, você foi omisso em não permitir que ela criasse. Né? Porque, realmente, a pessoa pode criar algo que não foi o que você quis dizer, que não foi o que você quer viver com ela, mas aí a responsabilidade afetiva entra em esclarecer essas coisas, que é o que a gente vai dizer de alinhar expectativas. Né? Então, quando você está conhecendo alguém, essa pessoa sabe que você está conhecendo ela, que você quer fazer uma amizade com ela primeiro, quer entender o coração dela, né? Você está indo devagar, você não está compromissado com ela, ou você está conhecendo a pessoa, mas você já está, né, naquele chamego, naquelas palavras, falando de futuro, já elogiando, já gerando, alimentando um sentimento que você nem sabe se você vai dar conta de sustentar depois. Porque você não sabe ainda se você quer realmente ficar com ela, você está conhecendo. E é esse cuidado que eu acho que vocês têm que ter muito nessa fase da vida de vocês. Eu quase nem lembro mais, gente. Eu estava falando esses dias com as minhas amigas, não lembro mais como é que flerta com uma pessoa. Eu nem sei se fala flerta mais. Como é que chega numa pessoa? Como é que é? A gente é casado e cringe. A gente é cringe. Não de repente, cringe. Eu não sei mais como é que as pessoas fazem isso. É um lancinho. É um lance. Como é que chega? Mas eu acho que a gente precisa ser muito bem intencionado em ter clareza com as pessoas, sabe? Isso é uma coisa que o Thiago sempre teve muito comigo, isso. Eu posso dizer, assim, como acho que alguns devem saber, a gente namorou à distância por 4 anos. Então, a primeira vez que eu vim para cá, para conhecer ele pessoalmente, a gente estava conversando, se conhecendo. Ele sempre deixou muito claro, ó, vamos nos conhecer, vamos conversar, vamos ver se a gente se encaixa em algumas coisas. Eu não quero gerar expectativas reais na sua cabeça. Eu não estou compromissado com você, a gente está se conhecendo. E aí, quando eu vim para cá, para a gente se conhecer mais profundamente, pessoalmente, porque a gente não tinha se visto pessoalmente ainda, ele foi muito claro comigo, tanto que ele disse assim para mim, eu não vou te beijar, porque eu sei que o beijo gera um apego. Para a mulher, principalmente, gera emoções. Então, se eu te beijar aqui, decidir daqui 10 dias que, não, acho que não vai dar certo, eu vou deixar você com uma carga emocional aí que eu sou responsável por ela. Né? Então, ele já pensou, não, eu sei que se eu beijar essa menina, ela vai criar, ela vai ter motivo para criar expectativa. Né? Porque eu demonstrei interesse, de alguma forma. Nem que fosse só físico, né? Mas a gente sabe que o físico acarreta o emocional também, quase que automaticamente, para a maioria das pessoas. Então, eu não vou beijar você. Ele foi claro comigo. E eu acho que esse é o nosso desafio. A gente tem muita dificuldade em ser claro com as pessoas. Né? Principalmente aqui no Brasil, a gente não sabe dizer não. Então, a gente fica de meias palavras. Né? Tipo assim, vamos ver, vou ver e te aviso, sabe? Vamos marcar. Tipo, não, fala, você quer? Você não quer? Seja sincero com você e seja sincero com outra pessoa. E aí, eu acho que entra muito na pessoa se enganar também, né, Luquinhas? De, tipo, mas é que eu estou gostando dessa pessoa, mas você sabe que já não vai dar certo, porque ela quer morar nos Estados Unidos e você não sai daqui nem a pau.
Então, tipo, mas eu gosto tanto de ficar com ela, eu gosto tanto de conversar com ela, mas você já decidiu que não vai dar certo e a pessoa não sabe disso e continua nutrindo o sentimento dela, sem saber do resultado final, que vai ser um dia você vai ter que chegar nela e dizer, não vai dar, vou embora, ou vice-versa. Então, é muito essa questão da gente ter clareza, de saber dizer não. A Bíblia diz, né, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso, aí já é do mal. Por quê? Porque abre essa margem que o Luquinhas falou para interpretação, para a pessoa ter que lidar com coisas que você permitiu que ela criasse na cabeça dela. E aí, por fim, porque eu gosto de falar disso, né? Nem deixei o Tico falar uma palavra. Vai embora, pode ir. Mas eu acho que tem muito a ver também com a quebra do nosso ego, em grande parte das vezes. E aí fala muito com as mulheres também. Agora, já cutuquei os homens um pouquinho, vou cutucar as mulheres. Porque as mulheres também fazem isso de outra forma. A mulher, ela gosta de se sentir desejada, né? O homem também, obviamente, mas é mais da mulher se sentir bonita, se receber elogio, saber que ela chamou a atenção do cara. E aí, às vezes, ela não quer nada com o cara. Ela já sabe, mas está alimentando o ego dela. Saber que ele acha ela linda, que ele está afim dela. Então, ela fica ali mantendo ele por perto porque faz bem para o ego dela. Mas ela já sabe que ela não quer nada com ele. O contrário também é verdadeiro. Né? Então, eu acho que entra muito numa questão aqui que também tem tudo a ver com a nossa vida. Tem muita gente rindo. Eu acho que vocês estão se identificando. Mas eu vou fingir que eu não vi, até porque eu estou sem óculos. Então, eu estou vendo o esboço da cara de vocês. Entra muito nessa questão de ego. E tem tudo a ver com a nossa vida como cristãos. O quanto a gente entende que o nosso ego não deve dominar a nossa vida, sabe? Tipo assim, mas eu gosto dele, eu gosto de conversar com ele, me faz bem, né? Me faz me sentir bonita, me faz me sentir desejada, ou que alguém gosta de mim, que eu tenho alguém por perto, aquela segurança, né? O famoso banho-maria. Mas o quanto isso está afetando a outra pessoa e o quanto isso é irresponsável, principalmente como cristão, né? Que a gente sabe que a gente é o outro. Então, você desejaria isso para você? Aí eu lembro de Caim e Abel, né? Caim morreu lá, não, ao contrário. Abel morreu, Caim matou ele, e aí Deus chega e pergunta, Caim, cadê teu irmão? E Caim responde, que tenho eu com meu irmão? Né? O famoso, o que eu tenho a ver com isso? Né? Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E eu acho que a gente carrega essa maldição, né? Não no sentido literal da palavra, a gente não é amaldiçoado, não tem maldição hereditária, nada disso. Mas, entre muitas aspas, né, tem que fundamentar, senão vão me cancelar aqui. Entre muitas aspas, essa maldição de, às vezes, achar que a gente não tem nada a ver com o outro. Tipo assim, problema dele que ele achou que eu ia ter alguma coisa com ele. Eu nunca falei isso, né? Mas lá, conversando todo dia no WhatsApp. É que nem ex que se separa e, não, a gente é só amigo. Conversando todo dia no WhatsApp, alimentando o sentimento. Vai mentir para outra pessoa. Né? Então, o quanto a gente entende o quão prejudicial é a gente alimentar o nosso ego em detrimento ao respeito às emoções e aos sentimentos da outra pessoa. Sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar, principalmente nessa fase que vocês estão vivendo. Assim. Eu quero realmente conhecer essa pessoa, então eu vou ser claro com ela. Olha, eu quero te conhecer. Eu não estou compromissado com você, mas eu quero te conhecer. Aí, usando o meu exemplo, chegou um momento que o Tiago disse, agora eu estou assumindo um compromisso com você. Eu não vou conversar com mais ninguém, não quero saber de mais ninguém. Eu estou interessado em você. Vamos ver se vai dar certo? Então, é você entender as fases desse processo e ser claro com as pessoas e com você mesmo. Não mentir para si mesmo. Porque eu acho que assim a gente constrói relações mais saudáveis, mais claras, né? Não fica nesse, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Né? Porque chega um momento que você tem que se bem querer se a pessoa está fazendo isso com você. Né? Se a pessoa mal me quer, eu bem me quero, estou fora. Né? Então, os dois lados. É a pessoa que está conscientemente ou não defraudando, sendo responsável, gerando expectativas, e às vezes não é nem intencionalmente, né? É por falta de consciência mesmo do que as minhas ações podem gerar no outro. Eu não queria machucar essa pessoa, não queria, mas por falta de consciência, de ser responsável com as minhas ações, entendendo como elas impactam a outra pessoa,
eu acabo fazendo isso, né? Então, a gente ter essa clareza e saber dizer as coisas claramente, não ficar nesse... não é, não sei se gosta de mim, não sei se não gosta, não sei se quer ficar comigo, não sei se não quer, não sei se está falando só comigo, se está falando com mais 3. É a gente ser claro com as pessoas. A gente tem dificuldade de fazer isso, mas é muito melhor você ter uma conversa difícil, que pode ser dura muitas vezes, né? Não é o que o outro gostaria de ouvir, mas pelo menos ele está ouvindo alguma coisa, do que deixar tudo numa coisa meio nublada, em que cada um entende o que quer, né, o que consegue interpretar, e aí é certo que, no final, pelo menos um vai sair muito machucado, ou os 2, e não é isso que a gente deseja, né? Então, eu acho que o Evangelho ele dá essa provisão para a gente de entender o quanto a gente é responsável pelo outro, o quanto a gente tem que negar o nosso ego de fazer algo só porque é bom para a gente, sabendo que está afetando o sentimento do outro. Traz esse senso de responsabilidade sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mesmos também. Parar de se enganar, né? De ter responsabilidade com a gente também, de saber, terminei com o meu ex, por exemplo, vou mandar uma mensagem, vou conversar com ele, não tem maldade. Você está se enganando, você não está sendo responsável com você. Ou, se você terminou, por exemplo, mas ele está me chamando, vou conversar com ele. Você não está sendo responsável com a outra pessoa que, às vezes, ainda não superou, e você já, mas você fica aí mantendo por perto. Então, é ter a coragem de tomar umas atitudes um pouco mais drásticas, mas que seja sincero com as pessoas, sabe? Que vise proteger o coração das pessoas. Porque, de fato, a gente não tem o controle do que as pessoas vão entender, que elas vão interpretar, mas a gente deve ter o controle, a consciência do que as nossas ações, as nossas falas podem gerar no coração das pessoas. Muito bom. Só vou dar um exemplo bem rápido. Faça, por favor. Só para pegar o gancho da Gi, um ex-supervisor meu uma vez deu um exemplo muito bom em relação a isso, de que o mesmo objeto pode ter interpretações diferentes pela vivência da pessoa. É uma história, na verdade, né? Então, tem uma grande floresta e um determinado dia nessa floresta tem uma pessoa andando, essa pessoa está cansada e, ao ver uma árvore, ela encontra nessa árvore repouso. Então, ela descansa a cabeça dela na árvore e depois segue viagem. Uma semana depois, uma outra pessoa está nessa floresta, é um explorador, e ele vê nessa árvore um comércio, vê nessa árvore um produto. Então, ele vai e desmata. E aí, meu professor trouxe esse exemplo para falar de maneira bem simples que um mesmo objeto, para um, pode ser motivo de algo muito ruim, como uma exploração, mas para outro pode ser repouso e descanso. Como que se encontra o meio termo disso? Clareza. Se tivesse uma placa, por exemplo, explicando que aquela árvore não pode ser retirada, a gente sabe que no Brasil ia ser retirada do mesmo jeito. Mas com clareza, as pessoas conseguem olhar aquele objeto, ter um mesmo entendimento sobre ele e encontrar naquilo o que aquilo nasceu para ser. Então, clareza acaba sendo um bom resumo sobre responsabilidade afetiva mesmo. Boa, massa. Cara, pegando um gancho em tudo que vocês falaram, né? Eu tenho falado isso muito, inclusive, nas cerimônias de casamento, mas eu sou do seu time, tá? Não sou um psicólogo como vocês, mas eu sou do seu time que, para mim, isso serve para todo tipo de relação humana. Todo tipo de relação que você tiver, inclusive, enquanto você falava, eu pensei até na minha relação com a minha cachorrinha, que é a Aurora. Eu tenho uma responsabilidade sobre ela. E no caso dela, inclusive, ela não tem responsabilidade nenhuma, né, porque ela é só um animal, mas eu tenho também. Eu não posso passar o dia inteiro fora com a minha esposa e com o meu filho e esquecer que eu tenho uma cachorra em casa que precisa se alimentar, precisa de carinho. Então, até nessa questão entrou na minha cabeça. Então, o que eu tenho falado muito para os casais e serve muito para vocês, para todo tipo de relação? A gente tem que encaixar, perceber aonde a gente está. Então, amanhã é Dia das Mães, talvez você vá usar o que você está ouvindo aqui com a sua mãe amanhã. Talvez você vá usar com seu pai, com as suas amigas, com uma pessoa que você vai conhecer, que você pode vir a namorar, inclusive. Eu acho que o diálogo precisa ser o chão que a gente pisa em 2023. Não tem como a gente viver em 2023 com tudo isso de informação que a gente tem, com esse tanto de coisa aparecendo na nossa cara o tempo inteiro, que a gente consome isso aqui o tempo inteiro, e não é só besteira, a gente consome informação boa também. Não é possível que a gente não entendeu ainda que a gente precisa ter diálogo como o chão, e não somente o respeito, por exemplo. Mas eu não desrespeitei ela, eu não desrespeitei ele.
Eu não desrespeitei meu amigo, minha amiga, mas, cara, talvez você não tenha sido claro. Talvez você não tenha sido cristalino com o sentimento que você estava tendo. E aí, inclusive, essas conversas difíceis precisam partir, às vezes, de alguém que tem coragem na relação. Então, se eu tenho uma amizade com o Luquinhas e estou percebendo que eu estou esperando dele algo que ele não consegue me dar, porque, como ele disse, a gente não consegue ser amigo de 50 pessoas. A gente consegue ser amigo de 10, de 15. Se eu não me engano, é esse estudo que tem, né? 15 a 20 pessoas é o que o seu cérebro suporta emocionalmente para dar e receber. Mais do que isso, acaba sendo essa relação superficial. Então, o que a gente precisa entender? Que se eu estou tendo essa relação com o Luquinhas de amizade e eu estou esperando muito dele e percebo que ele não está me dando, eu preciso contar isso para ele. Falar, irmão, você hoje é o meu melhor amigo, cara, o cara que eu mais converso. Eu estou forçando um pouco, o que eu posso esperar de você de retorno? Será que está rolando essa coisa, essa sinergia entre nós dois? Porque se não tiver essa clareza, ele talvez nunca vai saber que eu estou esperando isso dele. E aí o que acontece? Eu me afasto dele porque ele não me dá aquilo que eu estou tentando extrair dele. Mas eu estou tentando extrair dele sem contar para ele, não tem como. Né? Não tem como, ele precisa saber. Então o diálogo precisa ser o chão que a gente pisa. Então assim, o que você está pensando, o que você está vivendo, o que você está vendo, fale para a pessoa que você convive. Conversa. E principalmente isso num futuro relacionamento. Né? Num começo, principalmente. Eu não sabia dessa parte, muito bonito isso. O Tiago sequer beijou a Giovana sem ter a certeza de que, primeiro eu quero conhecer ela. Primeiro eu quero... E não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu venho de uma outra vida, né? É uma outra coisa. Eu era completamente louco mesmo. Né? Tive muitos problemas com bebida, com droga e com mulher. Então, antes de conhecer a Tatá e de me casar com ela, e de viver essa vida tão saudável com ela e sincera, eu fui tudo menos sincero e menos responsável com as pessoas, com as mulheres que eu me relacionei nessa vida. Então, tudo que vocês podem imaginar de ferida, eu já causei. E aí tem uma experiência legal de contar, que eu estava um dia eu tinha acabado de casar com a Tatá e estava na sacada da minha casa, fazendo o meu devocional, e aí comecei a chorar muito, porque eu comecei a pensar nessas pessoas, né? E tá tudo bem em relação a isso, tá, gente? Eu contei para minha esposa já essa história. Mas eu comecei a pensar em algumas das mulheres que eu tinha ferido, e isso começou a me machucar, porque eu já tinha me convertido, tinha uma vida com Jesus, e eu falava, cara, o que eu posso fazer, Espírito Santo, que eu quero ajudar essas mulheres, cara, porque talvez eu tenha matado nelas um sonho de ter uma família, e hoje eu tenho uma família, isso não é justo, pô. E aí o Espírito Santo falou muito forte comigo de que sobre elas, que eu já tinha ferido, e inclusive por eu ser casado hoje, eu não tinha como voltar atrás e refazer. Já tinha acontecido, o Espírito Santo cuidaria delas de outra forma, que não através da minha vida. Mas ele falou assim, você vai entrar na vida das pessoas de uma maneira e vai experimentar, muitas vezes, como ajudar pessoas a partir desse ponto que você vive hoje com a sua esposa. E aí, pouco depois, eu começo a fazer os casamentos. Né? Tem gente aqui que eu casei, tem uma galerinha que eu casei aqui, tem uma galerinha que eu vou casar em nome de Jesus. Então, de verdade, a gente precisa ser sincero, gente. A gente precisa ser honesto. Inclusive, igual a Gi falou, às vezes você está curtindo, você está gostando, mas, cara, a pessoa tem o plano de morar fora do Brasil e eu acabei de passar no concurso público, não saio daqui nunca mais. Tipo isso, sabe? Cara, não vai rolar. Por que você está insistindo nisso, sabe? Então, essa responsabilidade além de conversas difíceis, é também de decisões difíceis para dentro. Encerro a minha parte falando que o que você falou que me tocou muito é sobre a gente ser sincero com a gente mesmo. Será que eu quero? Tá bom. Ou será que eu quero essa relação, para onde ela está indo? Será que é isso que eu quero? Ou eu estou vivendo a vida com a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, cara. Quem leva a gente é Jesus, o Evangelho, o Espírito Santo. Então, Jesus é um cara responsável. Né? Jesus foi um cara responsável em todas as suas relações, em todas. Não é piada, verdadeiramente estou falando isso. Ele volta ressuscitado para mostrar que, tá vendo? Eu falei para vocês, calma. Pô, ele não precisava fazer isso, cara. Se de repente, depois de 40 dias da morte de Jesus lá, Pentecostes, acontecesse tudo aquele movimento do Espírito, eles iam entender, não, Jesus, ele volta, entra, passa no meio da parede, imagina, nós estamos conversando aqui, Jesus passa no meio da parede. Mas não é o Ghost. Não é o Ghost, esse não é o Ghost, ao contrário. Ele volta para dizer, tá vendo? Calma, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, estou vivo, ressuscitei, venci a morte. Pô, isso aí é responsabilidade, porque tinha um monte de gente ali chorando, sem saber o que ia acontecer. Então, que a gente entenda que a gente é responsável sim pelo outro, que a gente é responsável sim pelo que o outro está achando, está entendendo, e que a gente pode ajudar. Sim, total. Considerações? Não, vamos dar bala.
quero só ler um texto que eu acho bem precioso, que é em 1 Timóteo 5:2, diz assim: trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza como se fossem suas irmãs. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza como se fossem suas irmãs. E aqui a gente estende também para o contrário, né? Tratem os homens como se fossem seus pais e os mais novos como se fossem seus irmãos. Eu acho que aqui mora o X da questão de muita coisa no que diz respeito aos relacionamentos. Assim, eu acho que, a partir do momento que a gente passa a enxergar outra pessoa como um filho de Deus, sabe? Ou essa menina podia ser minha irmã mais nova. Tipo, essa mulher podia ser minha mãe, esse cara podia ser meu irmão. E, na verdade, no Evangelho, a gente entende, não podia ser, né? Então, essa mulher é minha irmã em Cristo Jesus. Esse cara é meu irmão. Então, como é que eu devo tratar ele, né? Qual que é a minha responsabilidade com ele? É com toda a pureza e com todo o amor, aqui, diz em Timóteo. Então, que a gente possa se lembrar disso, antes de qualquer coisa. Essa pessoa é alguém que eu quero namorar, é alguém que eu quero casar, ou em outros relacionamentos, né, como o Luquinhas trouxe aqui, o Tico trouxe, até numa empresa, né, gente? A gente precisa alinhar as expectativas do que o funcionário está planejando ali. Será que ele tem expectativa de crescimento aí dentro? Seja claro com ele, né? Senão o cara está gastando a vida aí numa empresa que nunca vai deixar ele crescer porque não tem alinhamento de expectativa. Então, se expande realmente em todas as relações. Mas o segredo é a gente olhar para outra pessoa como se a gente soubesse que ela é nossa irmã, que ele é nosso irmão em Cristo Jesus. E, por último, também tem uma frase no Pequeno Príncipe, eu gosto muito, que diz assim: tu te tornas eternamente responsável pela rosa que tu cativas. Então, se você cativou uma pessoa, se você está cativando uma pessoa, você é, sim, responsável por ela, né? A gente tem responsabilidade sobre nossas ações, nossas falas, sobre a vida dos nossos irmãos, porque isso é o que Jesus nos ensinou. Né? Nós devemos amar e respeitar uns aos outros, tratando a todos como nossos irmãos. Se a gente fosse falar só, bastava a gente falar de ética e de moral na sociedade, isso já seria suficiente. Mas a gente ainda tem o agravante de sermos seguidores de Jesus. Então, além da ética, da moral... O agravante bom, né? O agravante bom, Como é que eu torno essa palavra boa? Não dá, né? É o... Sei lá. Uma responsabilidade ainda mais profunda. Mais profunda. E que, quando a gente entende isso, é mais bonita até. Porque isso faz com que a gente não tenha relações superficiais com as pessoas. E outra, as pessoas não vão poder dizer de nenhum de vocês que esse cara aqui, fica longe dele, porque isso aqui é safadeza mesmo. Essa aqui é safadeza. Não vão poder dizer isso de vocês. E dá pra gente se corrigir sempre. Vão poder dizer que, olha, esse cara eu conheci ele, mas não deu certo. Mas, putz, que cara sincero. Que cara honesto. Que mulher honesta. Porque isso faz com que até outras pessoas queiram conhecer também, né, futuramente. Porque a gente fala, né, cara? Do mesmo jeito que a gente fala um do outro, dos amigos. Então, assim, que a gente coloque a ética, moral, o nosso caráter ainda mais próximos de Jesus, para que a gente não machuque as pessoas por simplesmente falta de informação. Né? Se a gente tem Jesus... Eu contei tudo isso aqui para vocês da minha história, mas eu não era crente. Eu era o contrário do crente. Eu fui me converter depois disso. Então, não é uma desculpa, porque eu poderia ter sido muito mais ético e muito mais honesto com as pessoas mesmo assim. Mas depois que você conhece Jesus, cara, não dá para a gente fazer isso de forma consciente. Se acontecer, tá tudo bem, a gente pede perdão, acontece, tropeçou, mas não faz isso uma prática. Não faça disso uma prática, né? Essa irresponsabilidade com o próximo. Que a gente tenha essa responsabilidade com o próximo, sabendo que amanhã sou eu, uma mão lava a outra. Amanhã tem alguém sendo irresponsável comigo também. Então, é mais ou menos isso. Quer falar mais alguma coisa, irmão? Não, acho que é isso. Gi? Bom, agora a gente queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou até eu mesmo levantar. E hoje, como a gente só tem 3 mic, já tem um aqui. Se alguém quiser fazer mais pergunta, levanta a mão, tá, gente? Ou contar alguma coisa, contar alguma experiência também para somar. Meu nome é Douglas. Boa noite a todo mundo. Eu até anotei aqui, né, para não esquecer. Mas sobre todo esse papo, assim, diante de Deus, sendo bem crente, assim, tipo, eu boto uma fé nisso, acredito, assim, embaixo em tudo mais.
Mas o meu ponto de contrapartida em cima disso tudo que foi falado aqui é que eu acho que a gente precisaria começar a conversar um pouco sobre autorresponsabilidade afetiva. Por que eu digo isso? Porque a nossa geração, de forma geral, agora, a gente terceiriza muitas coisas, principalmente sentimento. Então, assim, eu espero que o outro tenha responsabilidade afetiva comigo, mas, poxa, o negócio está na minha cara e eu não tenho responsabilidade com o que eu estou criando de expectativa, né? Então, para mim, falta um pouco disso, para mim, para nós, de forma geral, da maneira como eu enxergo. E tem uma frase de um cara que eu vi esses dias, que eu gosto muito, que acho que é George Orwell, alguma coisa assim, não sei falar inglês, né, direito, enfim, que é o seguinte: enxergar o que está diante do nariz requer um esforço constante. Então, assim, às vezes tem coisa que está tão na nossa cara e a gente espera que o outro chegue e coloque um basta para a gente. Tipo, eu terceirizo o trabalho, eu terceirizo a situação quando eu mesmo já enxerguei e não faço. Então, assim, se nós tivéssemos esse trabalho de autorresponsabilidade afetiva, acredito que, de uma maneira um pouco melhor, teríamos menos corações partidos. É isso. Não, muito bom, é isso. É muito importante, né? Entra nessa sinceridade consigo mesmo, nesse processo de autoconhecimento para a vida, né? A gente nunca se conhece por completo. Quem eu era ontem, eu não sou hoje, então hoje eu preciso me conhecer de novo. Por isso, façam terapia, gente. Muito bom. Isso é muito bom. Acontece muito na clínica, assim, tipo, a pessoa traz uma questão e aí você pergunta: o que você pensa sobre isso? E aí a pessoa trava. Porque a própria pessoa não refletiu sobre o que ela pensa, sobre o que ela está trazendo como um problema da vida dela. Uhum. Então, cara, eu tenho muito medo disso. O que você pensa sobre esse medo? Eu não sei. Tipo, eu só tenho medo, sabe? É só a questão objetiva, a parada reflexiva não entra. Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante. Falo muito isso em atendimento. Tipo, se você não for a pessoa que escreve o roteiro da sua vida, se você não for protagonista, alguém vai assumir isso por você. Tipo, alguém vai escrever por você e você vai viver a base do que aquela pessoa quer para você. Então, se você não se conhece, alguém vai falar onde você tem que ir, você vai ir porque aquela pessoa falou para você ir. E acho que não dá para descolar, né? É que nem você falou, Douglas, é isso mesmo, irmão. Eu acho que não dá para descolar uma coisa da outra. Essa responsabilidade afetiva e a autorresponsabilidade afetiva, elas andam juntas, né? Porque é perfeito o que você falou. Não adianta eu só ser responsável com o outro, mas as outras pessoas sambam na minha cara e eu tô ali, tipo... Não, cara, eu preciso, exatamente isso. Preciso entender também o que eu posso esperar dessa relação. Seja de amizade, seja de família, seja de... Cara, eu tenho uma coisa para contar também sobre isso. Tem uma série de histórias, mas eu fiz um aniversário do meu filho pela primeira vez e teve um tio da minha família, que ele é católico, acho que ele não vai ver isso aqui não. Mas você vai saber não que é ele. Não assista, tio. Não assista, tio fulano. Mas ele foi falar com a minha mãe, super chateado, cara. Porque, pô, como é que não me convidou, não sei o quê. E mal sabia ele que a lista foi super restrita, foi num lugar aberto, num parque, né, que era o que a gente tinha condição de fazer. Mas eu parei para pensar, eu falei, cara, faz uns 10 anos que eu não falo com ele. Faz uns 10 anos que a gente não tem relação. E tá tudo bem, se acontece alguma coisa, pô, no Natal a gente pode se ver de vez em quando, mas faz uns 10 anos que eu não tenho uma conversa, que eu não sento e tenho uma conversa. Não tem sentido ele esperar isso. Porque entra nisso que você falou. Essa coisa, mas o fulano... Caraca, irmão, você não sabe nem o trabalho, nem o que ele faz hoje, a não ser pela rede social. Então, eu acho que anda uma coisa muito colada com a outra. A gente ter essa responsabilidade com o outro e entender que a gente tem conosco também de, pô, será que eu vou entrar nesse barco aqui mesmo? Tem certeza? Eu estou vendo que está furado. Se eu entrar, a culpa não é só do outro. A culpa é minha, que também já vi, né? Nunca é só do outro, né? Nem quando o relacionamento termina, nem quando o relacionamento não começa, enfim... Mas aí eu acho que entra muito na questão também, que aí é um outro tema, né, que a gente pode trazer, que é o quanto as pessoas elas estão muitas vezes carentes de afeto e elas passam a aceitar migalhas, né? Então, tipo assim, uau, ele curtiu meu stories, né? Tipo assim, nossa, ela mandou uma reação para mim. Tipo, quando que isso se tornou o auge, sabe? Tipo, obviamente é um sinal legal, mas tipo assim, quando a gente passou a se contentar com tão pouco, sabe? Com o mínimo de respeito, de atenção, de afeto. Então, as pessoas elas estão muito num processo de carência e por isso que elas não conseguem, muitas vezes, ser tão autorresponsáveis, porque elas estão cegadas pelo
emocional. Ali, nossa, esse cara me deu um pouco de atenção, essa menina me deu atenção. Então, eu me envolvo nisso, tipo, nossa, alguém olhou para mim. E eu me apego nessa migalha. E aí que entra então esse processo de autoconhecimento, terapia, para eu entender que eu não preciso me submeter a esse papel. Né? Que eu não sou refém disso, que tem algo melhor para mim. E entender o amor de Deus, no sentido, para vocês, principalmente solteiros, entender que o amor de Deus nos basta, realmente nos basta. E precisa nos bastar. Obviamente que todo mundo, ou quase todo mundo, sonha em formar uma família e ter família. Mas se a gente ficar, é o que você falou, Gia, a gente começa a aceitar migalha, começa a aceitar qualquer coisa. E aí começa a aceitar, inclusive, coisas inaceitáveis. Porque, já que não tem tu, vai tu mesmo. Não. Cara, você tem Jesus, você tem amigos, tenha relações sólidas e bem formadas, bem construídas, para que você não se entregue para qualquer primeira oportunidade que tiver, que às vezes não é nem perto daquilo que você merece. Mais alguém? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Mais duas. Eu vou lá primeiro, depois eu venho aqui, tá? Oi, gente, boa noite. Sou a Giovana, tudo bem? Recém-chegada aqui na igreja também. Uma história semelhante à história do Chico que ele compartilhou. Eu tenho uma pergunta um pouco complexa para vocês. Então, Tchau, por exemplo... gente. Então é para a Gi. Então a Gi responde. Mas acho que vocês vão saber responder. Para nós cristãos que estamos aqui, nós temos esse direcionamento. Então, seguir a Jesus, então pensar no próximo. Isso é uma realidade muito palpável, é muito próximo para nós, muito fácil. Eu não era cristã antes, então também já fui muito irresponsável afetivamente, já foram irresponsáveis comigo. E o que eu queria entender? Quando nós estamos nesse lugar, quando a gente olha para o mundo hoje, que ele está bem fraturado, principalmente na questão de relacionamentos, vocês acham que isso é uma consequência do que exatamente? Por exemplo, algumas coisas que eu penso que podem causar essa irresponsabilidade. A questão do egoísmo, do ego, a questão da imaturidade, a falta de informação, pessoas perdidas em si mesmas. Eu vejo que quando essas pessoas são irresponsáveis, muitas das vezes elas fazem isso sem a consciência de que elas podem estar afetando o outro, né? Essa falta de informação mesmo, ou então até como uma consequência de como os relacionamentos eles mudaram a sua estrutura nos últimos tempos. Então, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, não tinha essa coisa de ficar, sabe? Você já começava namorando e já pensando em um casamento. E essa realidade mudou muito. Então, vocês acham que isso também é uma consequência dessas relações cada vez mais líquidas, que as pessoas estão cada vez mais egoístas, sem pensar no próximo, pensando sempre em si mesmas, pessoas extremamente carentes, porque eu vejo que nessa realidade está todo mundo buscando, de certa forma, um amor. Quem não encontrou a Jesus ainda, está todo mundo nessa busca. É que cada um busca em outras coisas, mas a gente sempre está buscando um amor, né? Então, quando a gente olha para esse mundo fraturado, assim, na opinião de vocês, qual que é a causa disso? Acho que é isso. Muito bom, Giovana. Eu acho que você mesma se respondeu, assim, né? Eu não sei se todos vocês aqui já fizeram Raízes. Se não fizeram, fica a recomendação. Mas a gente tem uma aula que chama Tudo Desviado. E fala justamente do momento em que o mundo e a humanidade se desviou do seu propósito original ali, né? Do que Deus criou e desejou que fosse. E a gente chama isso de queda, né? E o que é a queda? É quando o ser humano se deixa dominar pelo seu próprio ego. Então, ele cede à tentação de ser um juiz de si mesmo e dos outros, de ser um governante, de ser um Deus. Então, ele passa a ser dominado pelo ego, ele passa a ser refém desse ego, de querer tudo para si e para o seu próprio prazer. Então, é exatamente a consequência disso que você falou, é o ego, né? Quando as pessoas não conhecem a Jesus, porque o que Jesus veio fazer quando a gente fala que Jesus nos libertou? Do que ele nos libertou? Justamente desse domínio do ego. Quando eu conheço Jesus, eu entendo que eu não estou mais condicionada a viver para mim e para satisfazer os meus prazeres, os meus desejos. Eu não sou mais escrava de mim mesma, né? Que a gente acha que liberdade é a gente poder fazer tudo, mas, na verdade, liberdade é a gente poder não fazer,
né? A liberdade é a gente ter condições de se dizer não. Então, isso demonstra que eu estou verdadeiramente livre. É isso que Jesus veio trazer para a gente, a liberdade de entender que eu não vivo só para mim, eu não vou ser escrava desse instinto, dessa condição, desse desejo de viver o tempo todo pensando só em mim e não vendo as pessoas que estão à minha volta. Jesus nos trouxe esse caminho de voltar a enxergar o mundo e as pessoas fora da nossa bolha. E é, de fato, consequência disso. A gente foi tão condicionado por esse ego, né, principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, mas mesmo a gente que conhece, às vezes ainda cai nesse erro de se enxergar dessa forma, de buscar a nossa felicidade. Né? E nos últimos anos, principalmente, a gente entrou muito nessa coisa, né, de amor próprio. E aí tem tudo o seu lado positivo e negativo. Né? A gente precisa realmente aprender a se amar, aprender a se cuidar. Mas quando entra num extremo de tudo é para mim, tudo é meu, tudo é para minha felicidade, a custo de qualquer outra coisa, a gente se perde de novo nesse ego aí de viver para si. Então, eu vejo que a nossa sociedade ela tem caído nesse lugar de, tipo, você tem que fazer o seu sucesso, você tem que buscar, pensa na sua felicidade. Né? E aí tem até uns psicólogos que fazem isso, que aí vai totalmente contra o evangelho. Né? Não importa, busca a sua felicidade. Dane-se o que os outros vão pensar, dane-se o que vai acontecer com as pessoas. Pensa em você. E aí a gente entra nessa linha tênue, né? De, eu tenho que pensar em mim, eu não posso deixar as outras pessoas abusarem de mim, não posso me colocar num relacionamento abusivo, ser refém das outras pessoas, mas eu também não posso ser refém de mim mesmo. Né? Então, é muito fruto desse ego, mas Jesus e o seu evangelho vêm justamente nos libertar desse lugar, dessa prisão de viver só para nós. E óbvio, só você já complementa, Luquinhas? Óbvio que a gente aqui, na teoria, tudo parece ser muito fácil, muito simples, né? Mas quando você está vivendo mesmo ali, né, que é mais difícil de separar, mas que essa conversa venha na cabeça de vocês, a hora que vocês estiverem vivendo algo parecido, que vocês consigam botar a cabeça para fora daquele momento de euforia ou de paixão ou de qualquer outra coisa e consigam lembrar dessas conversas, desse tipo de coisa, dessa consciência que a gente está tentando produzir uns nos outros, né? De tipo, cara, eu preciso entender que o outro não é apenas um instrumento de prazer para mim. Ponto final. O outro é alguém. O outro é a mãe de alguém. O outro é a filha de alguém. Ou então é a minha mãe. A minha irmã. Né? E aí, o meu irmão, o meu pai. Como seria? Né? Se a gente sempre pensasse isso. Aí eu digo, não é tão simples enquanto a gente está vivendo a parada. Né? Aqui, na teoria, é mais fácil. Mas, de teoria em teoria, a gente vai conseguindo, nas práticas, aplicar isso que a gente está tentando ensinar, né? Juntos, aprender juntos. Não, acho que é um pouco disso. Essa pergunta aí dá para fazer um mestrado em cima. Né? Mas o que acontece também é que os relacionamentos, atualmente, passaram a ser vistos como mercadoria. O que eu quero dizer como mercadoria? A partir do momento que a sua amizade não me satisfaz mais, eu deixo você de lado e vou em busca de outra. Assim como eu troco de celular todo ano, eu troco de namoro todo ano, eu troco de amigo toda semana. Se tornou mercadoria. Se tornou algo, igual você comentou, líquido. Né? Não tem mais como reter. Se esvai depois de um período curto e amanhã eu estou pensando em trocar porque não me satisfaz mais. Assim como uma TV de 48 polegadas não me satisfaz mais porque é uma tecnologia obsoleta, esse relacionamento não me satisfaz mais e, por isso, por puro prazer, eu vou atrás de outro. Então, isso acontece muito também. Relacionamento visto como mercadoria. Eu queria até, na verdade, meu nome é Patrícia. E é a terceira vez que eu venho aqui na igreja. Seja bem-vindo. Obrigada. Na verdade, eu queria só falar, assim, complementar o que ele falou da autorresponsabilidade, porque eu sigo uma mentora, é uma mentora de relacionamentos, e ela chama Gabriela Perobelli. Aí ela fala, eu como mulher, né, enfim, ela fala quando a mulher deseja encontrar um homem de valor. Então, ela diz dos sinais. Né? Ela fala que tem homens que dão sinais verde, amarelo e vermelho. Então, aqueles que dão sinais vermelhos, né, você já tem que ficar atenta, porque é um homem que pode vir a fazer você sofrer.
Então, você tem que olhar para isso e tentar se afastar. Que aí eu acho que cai com o que a Gi comentou, né? Que às vezes a mulher cai nisso pela questão da carência, pela questão da baixa autoestima. Então, ela acaba realmente se envolvendo com essas pessoas porque ela não sabe do valor que ela tem. Então, qualquer migalha, ela está ali se envolvendo, acha que é muito. E aí eu só queria complementar por isso. Quando ele falou isso, eu lembrei dessa questão que ela vai orientando, né? Que a gente realmente tem que primeiro saber o que a gente quer e, a partir do que nós queremos, avaliar se aquela pessoa realmente vai fazer bem para nós ou não, né? Que aí você cai numa relação dessa que o cara tem milhões de sinais vermelhos, você vai sofrer, né? Você não vai ser feliz. Muito bom. Só complementando o que ela disse, essa coisa dos sinais é muito importante, né? Porque a gente aprendeu, principalmente quem cresceu na igreja, ou tem essa experiência de que os sinais precisam ser sobrenaturais, né? Tanto para o sim quanto para o não. Tem que descer um anjo, querubim com a placa, esse é o escolhido para você, ou sei lá, tem que cair o raio na sua cabeça para você entender que essa pessoa não é para você. Então, uma coisa que a gente diz muito é que os sinais eles não precisam ser espirituais, né? Tipo assim, a pessoa trata bem você e não trata bem o garçom, é um sinal. A forma como a pessoa eleva a voz numa discussão, quando ela não gosta de algo que você falou, quando você não concorda com ela, é um sinal. Então, os sinais estão aí para todo lado, né? Basta a gente estar com olhos abertos para ver, e viver uma espiritualidade de olhos abertos para enxergar, não essa espiritualidade fake que ensina a gente a fechar o olho e esperar Deus fazer pela gente, né? Então, a gente ter esse discernimento. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sol. E eu acho que todo o ponto aqui dessa nossa conversa é a saúde. E saúde, para mim, sempre é associada à palavra equilíbrio. A gente ouve muito, e foi falado aqui o tempo inteiro, de liquidez, relacionamentos líquidos. Mas e o que é o oposto do líquido? É o sólido. E quem viveu a época, eu digo historicamente, culturalmente, a solidez, foram os nossos avós. Mas na solidez tem o equilíbrio? E o que a amiga disse ali, o questionamento dela, por que as pessoas... E a gente vê que é meio que um comportamento coletivo isso, né? Dessa irresponsabilidade. E eu acho que não é só no meio não cristão. Dentro da igreja existe isso, porque vem carregado de lá. E da onde que vem isso? Vem da nossa formação. Quais foram as nossas primeiras relações? Foi a nossa família, foi o nosso núcleo. Foi relação com a figura pai e mãe, não com a pessoa que foi pai, com a pessoa que foi mãe, mas foram as figuras que a gente formou na nossa vivência, né, com as pessoas. Então, eu acho que, hoje, como adultos, o que é ser um adulto maduro, responsável afetivamente? É a gente cuidar das tretas lá que a gente formou enquanto infância, porque na infância tudo é potencializado. E a gente carrega, no adulto que a gente é hoje, se é imaturo, carrega uma criança ferida que potencializou as relações parentais. Então, eu acho que hoje o ponto de equilíbrio e saúde é a gente resolver essas tretas. Terapia. Exatamente, gente. Eu estou falando isso aqui Psicanalista, hein? É muita Psicanálise coisa. pura Anos ali. de terapia. Caraca. Quem precisar fazer uma, Psicanalista. Unha com sessão de terapia. Unha e psicanálise. fazer o nome da minha mulher, agora tô preocupado. Não, gente, eu sou super de boa. Não, mas eu não sou. Eu estou falando realmente por chegar ao ponto em que eu entendo isso hoje foi realmente muita terapia, muita ajuda, muito estudo, não aceitar tudo que eu ouço de mentor, de pastor, de tudo não. É o equilíbrio mesmo, né? Mas eu não sou perfeita não. Eu tenho meus BO também, eu estou resolvendo. Deixa abaixo, só foca agora no... Não. Mas eu acho que é uma contribuição e algo para a gente pensar. O que o outro fez que me fez me sentir... A gente teve uma discussão no grupo do WhatsApp sobre isso, inclusive, né?
eu vou fazer igual a homem, parar de conversar e sumir do nada. Aí Não vem a façam isso, não expectativa. façam Vem a Não é expectativa. só homem que faz isso também, né? Apesar de ser Então, mais. mas aí teve uma resposta, foi do grupo mesmo. As meninas se colocaram, tipo, vou fazer igual a homem, mas então, se isso é uma queixa feminina, por que é coletivo? Por que as mulheres se sentem abandonadas, assim, do nada a pessoa some? Mas qual foi a expectativa que eu criei? Por que aquela pessoa sumiu e isso me afeta? E por que ele sumiu? Qual foi o motivo? Será que foi referência a mim ou ao que a pessoa tem na vida dela, né? É a pergunta, né? Tipo, o que eu faço sobre o que fizeram de mim? Eu não sou o que fizeram comigo. Perfeito. Perfeito. Só o 2023. E sabe o que é legal? Chama ela aqui. Vou dar você aqui, ó. E sabe o que é legal? Obviamente, a Gi e o Ti, quando eles pensaram em vocês e nas pessoas que estão solteiras na comunidade e criaram o A2, tenho certeza que eles tinham muitas coisas boas no coração. Mas dizendo a minha perspectiva, que talvez case com... Talvez não, tenho certeza que case com algumas das deles, que vocês aqui do A2 se tornem amigos espirituais uns dos outros. Porque é nessa condição de amigo espiritual que a gente acaba não levando para um relacionamento que extrapola a amizade, que é um relacionamento entre duas pessoas mesmo, essa carência afetiva. Então, assim, tendo uma amiga espiritual ou um amigo espiritual que a gente consegue se aproximar e falar, cara, eu sei que vai dar ruim e eu tô indo nessa mesmo assim. Você consegue me ajudar, amiga? Porque eu tô carente. Estou precisando de uma companhia para ir no cinema. Vamos comigo? É esse tipo de amizade espiritual que a gente espera que aconteça aqui. O A2 não é para ser um Tinder gospel. A gente não espera que todos vocês... A gente não vai afastar as cadeiras agora e vamos ter um bailinho para vocês se conhecerem e namorar. A gente sabe que naturalmente acontece isso, porque aqui temos pessoas solteiras e isso pode acontecer. E se acontecer, legal, maravilhoso. Me chama que eu faço casamento. Só que não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é que vocês se sintam ainda mais amados por Jesus e criem laços de amizades espirituais que vão trazer para vocês esse conforto que não pode ser colocado em cima de um... Nem a gente que é casado já há um tempo, cara, não pode, né? Tipo assim, a Giovana não pode pôr no Tiago, eu não posso pôr na Tatá. 5 anos de casado, não posso. Tem que pôr em Jesus. E aí, juntos, a gente vai construindo esse caminho juntos. Então, criem laços de amizades espirituais para vocês conseguirem ter com quem gastar essa carência quando ela vier, ou essa falta de como você disse, muito bem, responsabilidade. Pô, você não está sendo responsável com você mesmo, cara. Pô, você vai ficar sofrendo aí. Chega aí. Então, é isso que a gente pensa também aqui, né? Não só isso. Dá vontade de ficar aqui mais, né? Mas 9h15, gente. Uma última pergunta? Alguém tem uma última aí ou não? Vem. Vai. Peraí. Isso tem batido... Promoção na unha. Podemos conversar. Não, mas isso tem batido muito. O que é um adulto saudável? Eu acho que um adulto muito sério é chato. Então, eu acho que quando a gente chega no nível de resolver essas tretas lá com as figuras parentais, o adulto saudável é aquele que tem um coração de menino, mas consegue pensar e resolver as relações com maturidade. Traduzindo, gente, resolva seus BO, né? Você é o X da sua questão, não fica colocando a culpa no outro aí, né? Projetando no outro. Acho que por fim a gente sempre fala assim, não é, a gente não casa, não tem que casar para ser feliz, tem que casar para fazer o outro feliz, mas nenhuma das duas é verdade, tá? Você não deve casar para ser feliz nem para fazer o outro feliz. Você deve ser feliz. E aí você casa para transbordar essa felicidade junto com o outro. Acho que tira um peso gigantesco das costas do outro, essa projeção de responsabilidade, esse fardo de que é papel dele te fazer feliz ou de que é seu papel fazer o outro feliz. É seu papel ser responsável, sim, pelo que você gera nele. Mas a nossa alegria, como o Tico disse, deve estar em Jesus, que é um lugar seguro, não muda, e assim a gente vai poder viver relações mais saudáveis. Minha última fala também, acho que seria irresponsável da minha parte não falar isso, mas para os homens principalmente, a gente vive em uma sociedade que impõe muito essa questão do homem não chorar, do homem não ser vulnerável, do homem não falar o que sente, do homem não expor fraqueza, expor medo. É assim que a gente criou uma geração de homem que sofre, né? É assim que a gente criou uma geração onde
a cada 5 pessoas que se matam, 3 são homens. Homem não sabe falar sobre dor, homem tem muita dificuldade, mas é muito importante. Então, só queria deixar esse conselho para os homens que estão aqui. Permitam-se ser vulneráveis, isso muda a vida. Permitam falar sobre os sentimentos com as pessoas que você ama, conversem entre si, entre homens, demonstrem afeto uns com os outros, tá, gente? Isso é importante. Isso faz com que a gente crie relações verdadeiras, mas principalmente que a gente consiga ter saúde mental. A gente não consegue ter saúde mental em um ambiente onde a gente não fala sobre fraqueza, medo e dor. E acho que isso pega muito para os homens, pelo menos boa parte da minha vida eu tinha muita dificuldade em falar sobre o que eu tinha medo, em falar sobre o que eu sentia. E trazendo isso para dentro, que a gente começa a sofrer tanto, e uma hora a gente explode com quem está do nosso lado e que a gente ama. Então, de verdade, sejam vulneráveis, não tem nada de errado nisso. Eu acho bonito a Bíblia dar o exemplo de que Jesus chorou, que é para mostrar para a gente que aquele que a gente segue, que é o nosso exemplo, chora. E se ele chora, eu também posso chorar. Perfeito. Eu encerro também dizendo que, inclusive, essa situação de que o homem tem essa dificuldade, e você disse do homem ser maioria nos suicídios, também é só a gente olhar pessoas em situação de rua. É difícil você ver uma mulher em situação de rua. Agora, um homem, e o cara está lá afundado em álcool, em tristeza, em um monte de coisa, por conta de simplesmente não conseguir chegar e ser vulnerável. Então, essa semana eu passei por uma situação, e foi uma coisa besta, assim, uma bobeirinha mesmo, mas, graças a Deus, eu e a Tatá, a gente tem essa relação de vulnerabilidade um com o outro. Então, eu pude chegar para ela e contar e explicar o que estava passando dentro de mim. E aí, ao explicar o que estava passando dentro de mim, ela me mostrou uma outra coisa. E eu falei, opa, isso tem mais sentido. Caraca, era uma insegurança minha. Mas se eu não tenho com quem conversar, ou se eu não posso dizer para minha mulher, porque eu tenho que ser, sei lá, o macho alfa, sei lá como a gente vai chamar isso, eu tenho que ser o... Não, cara, eu também tenho as minhas inseguranças. Também tenho, né? Todo homem vai ter. Ele pode ser enorme, pode ter 2 metros de altura. Cara, tem medo, tem insegurança. Então coloque isso para fora, porque isso faz a gente também conseguir chegar nesse lugar, de poder ter uma conversa difícil e dizer, pô, eu não estou nesse momento agora, de ir com você mais para frente nisso. Que a gente prefere o sumiço, né? Como foi dito, né? Só é exatamente isso. E outra coisa, foi perfeita a sua resposta no grupo, eu adorei, e eu gosto de dizer que olho por olho e dente por dente, acaba todo mundo cego e banguelo, né? Então, que a gente saiba, eu vou sumir que nem homem agora. Não, cara. Vamos tentar se ajudar. E esses que somem, né, deixa que suma mesmo. E se voltar atrás, você falou, sai fora, não vem com oi sumido não, porque, né, mas tenham essa consciência de que aqui nesse lugar e em outros que vocês têm pessoas que vocês amam, vocês podem criar relações sólidas, que vão frutificar na vida de vocês e das outras pessoas e que vão fazer vocês se sentirem menos carentes no sentido de se entregar para qualquer tipo de relação e mesmo sabendo que, não está rolando e mesmo assim eu estou indo aqui. Então a gente espera que vocês tenham gostado aí dessa conversa. Agradecer você, Luquinhas, obrigado. Você é zica, psicólogo, maravilhoso. Gi, muito obrigado também. A gente está envolvida com mais 800 projetos aqui da igreja. Veio aqui somar com a gente hoje como psicóloga, como pastora, né? E como alguém que viveu essa parte que vocês estão vivendo e hoje tem uma outra vida casada. Então, assim, a nossa ideia é sempre fomentar em vocês assuntos que não parem aqui. Continuem conversando, a gente tem um café maravilhoso lá fora. Inclusive, a Aninha está com uns papeizinhos lá para entregar para vocês, lá onde a gente vai ter a nossa comunhão. Vamos fazer lá na mesa. Aí, quem quiser pegar o papel com a Aninha, é só pegar para que vai servir isso. Para vocês escreverem para a gente quais assuntos vocês gostariam de escutar numas próximas conversas, né? Nesse tipo de formato que a gente vai fazer em algumas outras vezes. Não necessariamente o próximo encontro vai ser assim, mas vocês podem escrever para a gente poder saber sobre o que vocês querem que a gente fale. Tatuagem é pecado? Não, está proibido, tá bom? Tatuagem é pecado? Não, está proibido. Esse assunto, senão eu vou, né? Tô ferrado. Não, deixa quem quiser pegar, procura você lá na mesa, porque nem todo mundo vai. Senão às vezes a gente entrega e a pessoa não quer escrever, né? A gente tem que ser responsável, né, gente? É bobeira, né? Amém, meus irmãos e irmãs? A gente ama vocês.
Graças a Deus por essa noite, por esse encontro. Obrigado por estarem aqui, enfrentarem o frio. Comam, o pessoal da cozinha fez uma comida maravilhosa lá, tem uns lanchinhos que vocês vão adorar, tenho certeza. Valeu, obrigado, gente.